Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje eu vou fazer um processo de levantamento de caudex nessa planta aqui. Vai ser o primeiro levantamento de caudex dela. Vamos acompanhar? E se você está chegando agora aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, também clica no botão de se inscrever, marca o sininho para ser sempre lembrado quando tivermos novos vídeos por aqui. Muito bem, muita gente me pergunta quando fazer o levantamento de caudex nas rosas do deserto. Primeiramente, o que eu posso dizer é que você deve atentar ao clima. Procure fazer um levantamento de caudex quando o clima na sua região estiver quente. Evite fazer esse procedimento em períodos frios do ano ou períodos chuvosos. A chance de você ter problema nesses períodos é sempre maior. Outra pergunta que muita gente me faz também é qual a periodicidade desse levantamento. Quando eu devo fazer o levantamento da minha rosa do deserto? Isso vai depender muito do crescimento da sua planta. Essa planta aqui, ela tem em torno de 1 ano e meio de idade. Ela já passou por algumas podas, por isso que ela tem essa copa bem ramificada, bem bonita, mas ela nunca passou por um processo de levantamento. Por que eu estou resolvendo fazer esse levantamento agora? Porque eu observo que a parede aqui desse vaso ela está bem rígida, bem compactada, porque o caudex está crescendo aqui dentro e está forçando o substrato contra a parede. Eu dou uma olhada aqui dentro e eu vejo que esse caudex está bem robusto. Então eu observo as minhas plantas e analiso se ela tem um porte interessante de repente para fazer um levantamento de caudex. É sempre uma surpresa, nunca dá para saber o que está escondido aqui dentro. E hoje eu resolvi fazer o levantamento dessa planta aqui. Vou aproveitar para trocar o substrato dela que já está velho, um substrato bem arenoso. Eu vou colocar agora um substrato mais interessante para ela e fazer esse levantamento. E logicamente eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar essa planta aqui desse substrato com todo cuidado, né? Então eu vou apertar aqui as laterais desse vaso para folgar esse substrato para que ela saia sem dificuldades, para a gente evitar aqui fazer danos nessas raízes, tá? Então vou puxar aqui. Olha só o torrão, substrato bem arenoso, né? Eu vou substituir esse substrato por um substrato que eu considero mais interessante para ela se desenvolver. Agora o que a gente tem que fazer? Retirar esse excesso de substrato aqui, até porque eu vou fornecer um substrato novo para ela. Então primeiramente eu vou retirar o excesso aqui com as mãos mesmo, para dar uma examinada aqui nas raízes. Tirei o máximo que eu consegui aqui com as mãos, já dá para observar aqui que não há sinal de podridão nessas raízes. Isso é ótimo, né? Muito desagradável quando a gente vai fazer um processo desse e descobre que a raiz está podre. Não é o caso aqui, as raízes estão bem saudáveis. Agora eu vou lavar essas raízes para de fato limpá-las, para que a gente consiga ver melhor como é que essas raízes estão e tomar a decisão aqui de quais raízes vão ser cortadas no processo de limpeza de raízes. Vamos lavar a plantinha então. Muito bem, terminei a lavagem aqui das minhas raízes, olha só que beleza de raízes, né? Mas note que você ainda não consegue ver o potencial desse caudex, né? Porque ele está todo coberto dessas raízes finas, que são as raízes de alimentação da rosa do deserto. Então agora, no procedimento de levantamento de caudex, o que a gente deve fazer é um outro procedimento que a gente chama de limpeza de raízes, né? Onde a gente vai cortar essas raízes finas dessa região que vai ficar agora acima do substrato. O que não for ficar acima do substrato, eu não preciso cortar, vai ficar aqui enterradinho. Então essa região toda aqui em cima, eu vou fazer o corte para a gente realmente ver como é esse caudex. E para isso, eu vou utilizar um instrumento cortante, pode ser uma tesoura, pode ser um estilete, sempre desinfetado com álcool 70 para não haver riscos aí para a sua rosa do deserto. Então vamos lá fazer aqui a nossa limpeza de raízes. O procedimento de limpeza de raízes consiste em você cortar essas raízes que estão ali cobrindo o caudex. Você vai fazer ali uma limpeza para esse caudex ficar à mostra. E é um procedimento que envolve paciência, calma. É um procedimento que você não pode fazer com pressa e escolhas. Você vai ter que fazer algumas escolhas na hora de cortar as raízes. Por exemplo, eu tenho essa raiz aqui maior
e tenho essa menor saindo dela. Então eu estou querendo deixar apenas essa maior aqui e vou retirar essa menor para que o caudex fique mais limpo nessa região. Mas isso é uma escolha minha. Se você escolher por não cortar alguma determinada raiz aí na sua planta, tudo bem, é uma escolha ornamental. O que eu não recomendo é que essas raízes finas aqui fiquem acima do substrato. Nunca deixe essas raízes expostas, porque elas são muito sensíveis e sempre vão se queimar com o sol ou vão apodrecer, e esse apodrecimento pode acabar ali caminhando aqui para o caudex e contaminando a sua planta. Então nunca deixe essas raízes finas expostas acima do substrato. Então vamos continuar aqui com a nossa limpeza de raízes. Eu vou cortar essa raiz que eu optei aqui por cortar. Olha só. E aí a gente segue aqui cortando as raízes para deixar esse caudex cada vez mais à mostra. Terminei aqui a minha limpeza de raízes, olha a quantidade de raízes que eu cortei aqui. Será que eu danifiquei a minha planta? Isso é inevitável, você vai fazer alguns ferimentos nela, mas olha só o resultado. Então eu acabei por limpando mais esse caudex e agora eu vou soterrá-lo mais ou menos a essa altura aqui, levantando um pouco, e essa planta vai ter o seu primeiro levantamento de caudex realizado. Olha só a parte de trás dela como é interessante. Então ela vai ficar mais ou menos assim, ó, soterrada no substrato. Bem legal esse caudex. Muita gente me pergunta, mas professor, eu posso replantar no mesmo dia? Eu não preciso deixar alguns dias pendurado para replantar? Nesse caso não precisa, porque todos os ferimentos que eu fiz nessa planta, cortando raízes, são ferimentos que vão ficar acima do substrato. Então, se esses ferimentos, por acaso, eu tivesse cortado raiz aqui embaixo e esses ferimentos fossem ficar enterrados em contato com o substrato, aí sim seria interessante esperar alguns dias para cicatrizar, depois replantar. Nesse caso aqui, como os ferimentos vão ficar acima do substrato, você pode replantar imediatamente. Só que antes, a gente vai passar a nossa velha canela em pó aqui nesses ferimentos. Prontinho. Planta aqui com a sua canela em pó, está pronta agora para o replantio. Para o replantio eu vou utilizar o mesmo vaso que ela estava. Eu vou apenas colocar um substrato novo aqui para ela. Coloquei aqui o substrato no nosso vaso, vou verificar a altura aqui se está o ideal para o nosso replantio. Olha só, está ok. Agora eu vou posicionar ela aqui e vou simplesmente completar de substrato ao redor para cobrir aquelas raízes finas que estão lá embaixo que vão ficar enterradas no substrato. Voilá! Está feito aqui o nosso levantamento de caudex. Note que toda essa região aqui estava enterrada antes no substrato. Ela é mais clara, esbranquiçada, porque é uma região que não era exposta ao sol. Portanto, ela não desenvolvia clorofila, que é um pigmento verde que ajuda a planta a realizar a fotossíntese e também protege tanto o caudex como as folhas. Então, com o tempo, com a exposição prolongada ao sol, essa região aqui também vai ficar esverdeada. Nesse momento aqui é interessante que essa planta não tome sol pleno, ela vai ficar à meia sombra até se recuperar durante 1 a 2 semanas e aí a partir daí eu vou expondo ela aos poucos ao sol da manhã para ela ir se recuperando. Uma coisa que muita gente me pergunta é se eu posso ou devo fazer a poda quando eu faço o levantamento de caudex. Você pode fazer, se você quiser realizar a poda agora nesse procedimento aqui, você pode fazer. Nesse caso aqui eu vou esperar, porque muitas vezes depois que você faz o levantamento de caudex, esse caudex fica murcho. E aí uma maneira de você ajudar essa planta a se recuperar, para enrijecer esse caudex novamente, é fazendo a poda aqui dos galhos. Mas eu não quero fazer essa poda agora, porque eu estou gostando bastante da copa dela. Vou apenas aqui deixar esse caudex trabalhado e vou acompanhar. Se por acaso ela me pedir, se ela ficar com o caudex murcho, se eu ver que ela está fraquinha, eu faço uma poda para ajudar ela a se recuperar. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, deixe o seu like aí, clique no botão de se inscrever se você não é inscrito, marque o sininho para ser sempre lembrado quando tivermos novos vídeos por aqui. Me siga também nas minhas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E até a próxima. Um forte abraço, tchau, tchau.